Convido os amados a abrirem ou acessarem a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Deixe sua Bíblia aberta aí nesse texto, capítulo 19 de Atos. Hoje à tarde, quando estava me arrumando para vir à igreja, minha esposa perguntou qual camisa ela poderia pegar para passar para eu estar vindo aqui. Eu disse para ela: minha filha, eu acho que depois do estudo dessa noite, muitos irmãos talvez fiquem chateados com aquilo que eu vou dizer, mas é o Senhor que falou ao meu coração para trazer essa palavra aos irmãos. Então ela pegou a camisa mais vermelha que ela encontrou no guarda-roupa e passou com muito amor e carinho. Então eu agradeço e louvo a Deus pela vida da minha esposa. E nós estaremos falando nesta noite sobre o tema convertidos ou apenas convencidos. Vamos analisar à luz da palavra de Deus e à luz também de um testemunho de um grande homem de Deus que passou por este mundo a respeito desse tema. Convertidos ou convencidos. Será que nós temos a plena certeza, a plena convicção de que somos pessoas salvas, regeneradas em Cristo Jesus? Como nós podemos ter essa devida certeza? Ou será que eu apenas fui convencido? Será que eu apenas não me acostumei a estar nesse ambiente, estar nesse tipo de rotina, estar habituado a esse tipo de rotina na minha vida? Então a gente vai meditar um pouco a respeito disso. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, estaremos lendo do verso 1 ao verso 7, que é o texto base para o nosso estudo nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Nos diz assim a palavra do Senhor: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior, até chegar a Éfeso. No litoral, onde encontrou alguns discípulos. E ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Ele perguntou. O batismo de João, responderam. Paulo disse: João batizava o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito veio sobre eles, e falaram em línguas e profetizaram. Eram ao todos uns 12 homens. Eram ao todos uns 12 homens, chamados pela palavra de Deus de discípulos, mas que ainda não eram convertidos. Eram apenas convencidos. E pode ser que muitos de nós aqui nessa noite nos encontremos nessa mesma condição. E eu gostaria de gastar boa parte desse tempo, ou investir boa parte desse tempo, dessa mensagem, compartilhando com os irmãos um testemunho de um grande homem de Deus e da sua experiência de conversão. E eu creio que nós tiraremos muitas lições preciosas para nós. E em seguida, após essa narrativa da biografia desse homem, nós estaremos dando continuidade em cima desse texto, trabalhando em cima desse tema que já citei, convertidos ou convencidos. E quem é esse grande homem de Deus? Quem foi esse homem grande homem de Deus? O nome dele é John Wesley. Muitos de nós aqui já ouvimos a história de John Wesley. Nosso pastor, por inúmeras vezes, já citou várias situações que envolveram a vida desse grande homem de Deus. Mas atente-se a um pouco da história desse grande homem. John Wesley foi o precursor do metodismo, né? Não que ele mesmo tenha idealizado ou tenha chamado para si a responsabilidade de ser um metodista, mas muitos de seus discípulos associaram esse nome à sua pessoa. E ele viveu na Inglaterra por volta do século XVIII. Nasceu em 1703 e morreu em 1791, aos 88 anos. E qual o contexto de vida que John Wesley viveu? Nessa época, grandes nomes da música estavam no auge, da música erudita, da música clássica, como Johann Sebastian Bach, alemão. Tivemos também George Friedrich
Handel, alemão também naturalizado inglês, britânico. Eles eram os maiores compositores de música sacra da sua época. Handel chegou a compor 3 melodias para os queridos metodistas. E Wesley apreciava muito o oratório Messias, né? Uma das peças musicais mais conhecidas de Handel, que é o Messias de Handel, né? Aleluia, aleluia, aleluia. Esse é o Messias, uma das grandes obras, se não a maior obra de Handel. De fato, John Wesley era um profundo admirador da música religiosa erudita. Compositores como Bach, Handel, Mozart, Haydn. Ele mesmo compôs e traduziu para o inglês cerca de 25 hinos. E seu irmão, Charles Wesley, também gostava desse estilo clássico e compôs mais de 8.000 hinos. A época de John Wesley, todavia, não se resumia a essa elevadíssima qualidade musical. A Inglaterra estava também passando por uma conturbada revolução. Como muitos já estudaram nos conteúdos de história, a Revolução Industrial. Dentre outros males, crescia descontroladamente o número de desempregados. E com esse resultado, as cidades ficaram cheias de mendigos itinerantes. Some-se a isto inúmeros políticos corruptos. Várias pessoas que viviam no vício das drogas e do álcool. A violência se espalhava ainda mais. O cristianismo, em todas as suas denominações, ou estava quase definhando, ou já tinha praticamente acabado em muitas igrejas. Ao invés de influenciarem, no geral, os cristãos estavam sendo influenciados de maneira alarmante, decorrente dessa apatia religiosa e dessa degeneração moral. Parece que isso não é muito diferente dos nossos dias. A gente tem observado que muitas igrejas têm esfriado. E a palavra do Senhor já nos diz, já nos falava a respeito disso, que no final dos tempos, o amor de muitos se esfriariam. E John Wesley vivia nesse contexto. E dentre esses que não se conformavam com o estado decadente do cristianismo, sobretudo dentro do anglicanismo, que é uma das maiores igrejas, a igreja do rei da Inglaterra, destacou-se então esse jovem John Wesley. Primeiro, durante o tempo de estudante na Universidade de Oxford, então como líder no meio do povo cristão. Eis aqui um pequeno resumo da vida especificamente de John Wesley. John Wesley era filho de Samuel e Susana Wesley. O pai, reverendo Samuel, era pastor anglicano, além de ser também politicamente bastante engajado. Devido às atividades pastorais e políticas que impediam o pai de dar devida assistência ao lar, a sua mãe, Susana, que se casou aos 19 anos, ficou responsável por cuidar dos filhos. Assumiu a administração financeira da família e a educação dos filhos e filhas. Abrindo aqui um parêntese, meus irmãos, essa mulher, essa grande serva de Deus, deu à luz a 19 filhos. 19 filhos. Dentre esses 19 filhos, tinha 2 casais de gêmeos. E não estranhe ainda não. A mãe dela teve 25 filhos. 25 filhos. Disse que Susana disciplinava com rigidez os seus filhos, mantendo horários para cada atividade e reservando um tempo de encontro oportuno com cada um dos seus filhos para conversar sobre a palavra de Deus e sobre a sua vida. Que exemplo para muitas mulheres hoje em dia, não é verdade? Ela tirava um tempo precioso, um tempo de qualidade, não era qualquer tempo, um tempo de qualidade para tratar com cada um dos seus 19 filhos. Uma mulher extremamente usada por Deus. Estudava com eles, conversava com eles, orava com eles. Ainda na infância, com 5 anos de idade, John Wesley foi o último a ser salvo de um incêndio.
A sua família foi acometida por uma situação, por uma tragédia, um incêndio. E John Wesley, aos 5 anos, foi o último a sair dessa casa em chamas. Os demais conseguiram escapar, mas John ficou preso no segundo andar da casa onde morava. E quando não havia mais esperança, de forma miraculosa, ele escapou. E o incêndio destruiu toda a sua casa. Imagine aí uma cena de cinema, né? Aquela última pessoa saindo no último minuto. O garoto ficou sobre a tutela escolar da sua mãe até os 11 anos. A gente poderia dizer que foi o primeiro homeschool aí da história do mundo, né? Sua mãe o educou até os 11 anos de idade. E a partir daquele dia que John Wesley saiu daquela casa em chamas, a sua mãe passou a dedicar uma atenção especial ao pequeno John, né? E ele recebeu até um apelido de o tição que escapou do incêndio. Talvez no contexto de hoje, esse termo não soe bem, né? Mas como foi apelidado na época. E sua mãe, percebendo a destreza daquele garoto e o livramento que ele teve, ela disse: Deus tem algo especial para esse menino, e eu vou investir um tempo maior na vida dele. E foi assim que Susana começou a investir ainda mais na vida de seu filho, John Wesley. Quando o menino John Wesley completou 5 anos, ela começou a alfabetizá-lo usando o livro de Salmos como a sua apostila. Então ele foi alfabetizado, estudando, aprendendo a ler no livro de Salmos. E ele ficou sobre esses cuidados da sua mãe até os 11 anos. Depois foi enviado para uma escola pública, o que era uma grandíssima coisa na sua época, era algo muito difícil de se conseguir. E ele ficou aluno interno por 6 anos nessa escola, e aos 17 anos foi aprovado para a Universidade de Oxford, na Inglaterra. Iniciados os estudos em Oxford, John Wesley começou a se reunir com um grupo de estudantes para a meditação da palavra de Deus e para a oração. E receberam dos colegas universitários o nome de Clube Santo. Olha ali os santos reunidos no seu clubinho. Receberam esse apelido de forma pejorativa. E John Wesley não gostava desse apelido. Ele não inventou esse nome. Outra coisa que eles chamavam ali, lá vai os metodistas, né? Porque eles trabalhavam de maneira muito regrada, seguindo regras, devidos horários, tudo nos conformes. Então, eles eram muito regrados nesse sentido e acabaram recebendo esse nome de metodistas. Apesar de John Wesley não gostar desse nome, num futuro não muito distante, acabou se tornando a igreja, no qual muitos discípulos de John Wesley fundaram e assim continuam seguindo. Ainda hoje existe a igreja metodista. Wesley preferia dizer que eles eram os metodistas de Oxford, mas nada além disso que pudesse sugerir o desejo de criar uma denominação. Não era o desejo dele. Ele estava apenas estudando a palavra, compartilhando do amor de Deus com seus colegas. Entretanto, tamanha era a dedicação e a piedade nesse clube. Partindo desse grupo, Wesley e seu irmão Charles iniciaram visitas a presídios e iniciaram também atividades evangelísticas entre os presos. John Wesley graduou-se em teologia, foi consagrado ao ministério da pregação da palavra em 1724, aos 21 anos de idade. E começou a auxiliar o seu pai, Samuel, em uma congregação da igreja anglicana. Charles, seu irmão, foi consagrado em 1735, aos 34 anos de idade. Em 1736, John Wesley estavam aí com 32 a 33 anos de idade. E ele com seu irmão foram enviados para pregar o evangelho aos colonos ingleses na região do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Na viagem de navio até a América, John Wesley e seu irmão conheceram os crentes morávios, que eram oriundos da Morávia, onde nós conhecemos hoje como a antiga República Tcheca. E o canto congregacional entoado no navio durante a viagem para as Américas o marcou tanto que, inspirado nessa inódia do congregacionalista Isaac Watts, John Wesley começou a traduzir alguns hinos alemães para a língua inglesa durante o período de viagem naquele navio, saindo da Inglaterra para os Estados Unidos.
E esses hinos foram publicados no ano de 1737, chamado de A Coleção de Salmos e Hinos. Algumas igrejas tradicionais no centro do Brasil, tive a oportunidade de conhecer uma em Brasília, utilizam esse Salmos e Hino como o seu inário oficial. E nele encontra-se alguns desses hinos traduzidos por John Wesley. Charles Wesley, o irmão mais velho, ficou na Virgínia somente por um ano, voltando para casa em razão da sua saúde debilitada. Talvez aí por volta de 1737, ano seguinte à sua chegada. Embora John Wesley tivesse permanecido, o ministério ali não prosperou. E logo ele seguiu o rastro do seu irmão, voltando para a Inglaterra em 1738. Nessa viagem de retorno, John Wesley expressou em palavras no seu diário a angústia que sentia na alma, exatamente nesses termos. Era um hábito que John Wesley sempre tinha, de escrever no seu diário. E ele disse o seguinte: eu fui à América para evangelizar os índios, mas quem me converterá? Você imagina, um homem que passou por tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que eu já descrevi para você nessa noite. Estudou desde cedo, aprendeu a ler na Bíblia, foi instruído na palavra de Deus desde cedo por sua mãe, com muita luta, com muito esforço. Ele conseguiu chegar a uma escola pública, foi aprovado muito novo, aos 17 anos, para uma das maiores universidades do mundo. Se tornou pastor aos 21 anos de idade. Serviu em presídios, falando do amor de Deus para muitas outras pessoas, saiu em missão do seu país para um país estrangeiro, para a América, pregar do amor de Deus. E ainda assim, esse homem ainda não era convertido. O que isso nos faz pensar a respeito de nós mesmos? A respeito da nossa conversão, a respeito do que nós compreendemos de fato sobre o que é ser uma pessoa convertida. John Wesley, até essa época, ele não se considerava uma pessoa convertida. Fui à América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Isso mesmo, John Wesley, apesar de tudo e de tanta coisa, ainda não era convertido. Ele era convencido, bem intencionado até, mas convertido ainda não. E durante a travessia do Oceano Atlântico, voltando para Londres, John Wesley ficou profundamente impressionado com um grupo de crianças e adultos moráveis que, durante uma grande tempestade, cantavam e louvavam o nome do Senhor Deus. Wesley, testemunhando a fé dessas pessoas, em face do risco de perecerem todos em naufrágio, estava ele mesmo morrendo de medo. Mas por que John Wesley tinha medo? Ele dizia a si mesmo: Deus não poderia justificá-lo por causa dos seus tantos pecados. Ele não tinha certeza da sua salvação. E era por isso que constantemente, desde pequeno, John Wesley temia a morte. Temia a morte. Mesmo se esmerando, mesmo se dedicando, mesmo estando no meio do povo de Deus, mesmo sendo instruído desde cedo, ele ainda tinha medo. Então ele chegou de volta à Inglaterra em 1738. E de volta, John foi convidado para uma reunião de culto, de estudo bíblico, com esses irmãos que estavam com ele na viagem, os moráveis. Em exatamente 24 de maio de 1738, foi ao encontro do grupo, relatou ele próprio, mas foi bastante a contragosto, foi sem vontade de ir. Mas pela providência de Deus, entretanto, mais uma vez ele visitou esses irmãos. E houve algo naquela reunião que transformou radicalmente a vida de Wesley. E ele descreveu o que lhe aconteceu enquanto alguém lia um breve comentário de Martinho Lutero sobre a carta de Paulo aos Romanos. Então, alguém leu, depois você pode pesquisar esse comentário de Martinho Lutero aos Romanos, e alguém estava fazendo essa leitura, e John Wesley foi grandemente impactado. E nas suas palavras ele diz o seguinte, John Wesley, a respeito disso: cerca das 8h15 da noite, enquanto ouvia a preleção sobre a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo, senti que meu coração ardia de maneira estranha. Senti que, em verdade, eu passara a confiar somente em Cristo para a salvação, e que uma certeza me foi dada de que Ele havia tirado os meus pecados,
e que me havia salvado da lei do pecado e da morte. Então comecei a orar com todo o poder por aqueles que me haviam perseguido e insultado. Então testifiquei diante de todos os presentes o que pela primeira vez sentia em meu coração. Nesse momento, John Wesley recebeu o Espírito Santo de Deus. E ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Após a conversão e subsequente ministério, estima-se que nos 50 anos seguintes, depois dessa data, de 24 de maio de 1738, até a sua morte aos 88 anos, John Wesley pregou em média 3 sermões por dia. 3 sermões por dia, a maior parte deles ao ar livre. Vamos fazer a conta aí. Aproximadamente 50 anos são equivalentes a 18.262 dias. Multiplique os dias por 3 sermões diários. Dá em média aí mais de 54 mil sermões. Desde o dia em que ele entendeu que foi realmente salvo por Cristo até o dia da sua morte. Relata-se que houve também uma ocasião em que ele pregou ao mesmo tempo para aproximadamente 14 mil pessoas no gogó, reunidas num só local. Não tinha microfone, com fio, nem sem fio, não tinha caixa de som, não tinha nada. Só no gogó. Pregou a palavra de Deus para aproximadamente 14 mil pessoas no local aberto. E durante o ministério de John Wesley, milhares de vidas saíram da condenação, saíram da miséria do pecado, abandonaram a imoralidade e passaram a cantar a fé em Cristo nas palavras dos hinos de seu irmão Charles Wesley. Os 2 irmãos Wesley, os filhos da dona Susana, não os filhos de Francisco, mas os filhos da dona Susana, foram grandemente usados pelo Senhor. Deram à cristandade protestante evangélica um novo espírito de alegria e piedade. Mas não esqueçam, queridos, e isso é um dos pontos mais importantes que eu quero que você guarde nessa noite, que até os 32, até os 33 anos de idade, John Wesley era apenas um convencido dentro da igreja. Ele era apenas um convencido. Ele ainda não era convertido de fato. E o que eu quero trazer para todos nós nessa noite é que nós pelo menos reflitamos a respeito da nossa certeza de salvação. Será que de fato nós somos uma pessoa convertida? Ou somos apenas mais um convencido como John Wesley foi até os seus 32 anos de idade? Apesar da alfabetização recebida e dela ter sido pautada no livro de Salmos, apesar de toda a piedade do seu pai e da sua mãe, apesar de que aos 17 anos, dos 17 aos 32, John Wesley estivesse estudado teologia em Oxford, dirigido pequenos grupos, orado com grupos cristãos, cantou inúmeros hinos, discipulou inúmeras pessoas, visitou presos, pregou para eles, se formou em teologia, começou a pregar como pastor auxiliar de seu pai no ministério local da sua igreja, foi enviado como missionário aos índios nos Estados Unidos. Apesar de tudo isso, John Wesley participou de todos esses privilégios e fez todas essas coisas sem ainda ser convertido. Ele era convencido, mas não convertido. Estava na igreja, era pastor de igreja e missionário, mas ainda assim estava sob a condenação de Deus. Porque aquele que ainda não é convertido na pessoa de Cristo Jesus, ele ainda está condenado. Ele ainda está sujeito à escravidão do seu pecado. A conversão de John Wesley, uma vez que foi exposto ao puro e poderoso Evangelho de Cristo, lá naquela reunião com os morávios, em 24 de maio de 1738, foi resultado da obra regeneradora do Espírito Santo. E até aquela ocasião, apesar de tudo, filho de pastor, criado por mãe piedosa e dedicada, formado em teologia, Wesley ainda não era salvo pela graça de Cristo. Que alerta nós temos aqui, meus irmãos? Para que nós reflitamos a respeito disso, se realmente, de fato, nós somos pessoas
convertidas. Agora, nos voltando para o texto que lemos inicialmente. Atos dos Apóstolos 19, de 1 a 7. O texto que nós lemos. Ele nos fala que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. E aqui, por mais que a gente utilize a palavra discípulos, né, como realmente associando a discípulo de Jesus, pessoas regeneradas, essa palavra por si só, ela não traz essa segurança, ela não traz essa certeza. Porque a gente pode ver inúmeros tipos de discípulos, e ainda assim essas pessoas não serem de fato convertidas, que é o caso desses aqui. Ora, gente, eram esses homens realmente discípulos. Desde a época de Jesus, a gente sabe que existem muitas pessoas que seguiram, mas discípulos mesmo, de fato, eram poucos. Poucos eram os discípulos de verdade. Quando a gente olha lá para o Evangelho de João, capítulo 6, versos 61 a 67, Jesus, sabendo que seus discípulos, entre aspas, reclamavam, disse: isso os ofende? Então o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá a vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, e as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim. Alguns daqueles que andavam com Jesus, que compartilharam de muitas situações com Cristo Jesus, não criam verdadeiramente nele. Pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele e quem iria traí-lo. E acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o dê a mim. Ação primária, iniciativa da parte de Deus. Nós não buscamos a Deus porque desejamos isso do nosso próprio coração, mas é o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações e nos leva a essa mudança de vida, a essa conversão genuína em Cristo Jesus. Então Jesus voltou-se. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram deles e o abandonaram, os ditos discípulos de Jesus. Então Jesus voltou-se para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Vocês também querem ir embora? Imagina Jesus nos dias de hoje, como existem aí muitos coaches, né, especialistas em crescimento de igreja. Jesus seria um fracasso nessa questão. Porque a preocupação de Jesus não é com o tamanho da igreja. É se de fato aquelas pessoas se converteram mesmo ou não. Porque se vocês quiserem ir embora, podem ir embora. Jesus mesmo disse: façam como esses outros discípulos aqui. Certamente que pela influência desse episódio, dessa palavra de Jesus, foi que João mais tarde em sua primeira carta escreveu, 1 João 2,19. Eles, muitos anticristos apareceram, saíram do nosso meio, mas na verdade nunca foram dos nossos. Como nosso irmão Silvino costuma dizer, né? Essa pessoa aqui, fulano de tal, esse irmão aqui é dos nossos. Mas existem muitas pessoas, queridos, nas nossas igrejas, que literalmente, no contexto de conversão, de discípulos verdadeiros de Jesus, não são dos nossos. E o apóstolo João, na sua primeira carta, diz que eles, muitos anticristos, apareceram, mas eles saíram do nosso meio. E normalmente os anticristos, eles saem de dentro das igrejas. Saíram porque não eram dos nossos. Na verdade, nunca foram dos nossos. No contrário, teriam permanecido conosco. Quando saíram, eles mostraram verdadeiramente que não eram dos nossos. E aqui eu não estou falando especificamente de você sair de uma igreja e ir para uma outra igreja, mas de sair da igreja de forma geral, de sair mesmo do meio do povo de Deus. Esses não são realmente dos nossos. E o tempo oportuno nos mostra isso. Desde os dias de Jesus, já havia crentes, já haviam discípulos, já haviam gente dentro de círculos, mas que não era crente e nem mesmo discípulo de verdade do Senhor. Então, essa realidade que nós convivemos hoje, ela não vem de hoje. Ela veio desde o tempo da igreja primitiva. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31, nos diz: Jesus disse aos judeus que creram nele:
vocês são verdadeiramente meus discípulos se... Tem uma condição aqui: se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. Se há algo, queridos, que a prática cristã revela, é que, como disse Tomás de Aquino, veritas filia temporis, ou seja, a verdade é filha do tempo. Cedo ou tarde, aquela pessoa que verdadeiramente ainda não foi salva em Cristo Jesus vai mostrar os seus frutos. Assim como os verdadeiros filhos em Cristo Jesus mostram os seus frutos de salvação, mostram os seus frutos de que são pessoas realmente transformadas, regeneradas pelo sangue de Cristo Jesus. Assim como os filhos da luz refletem a luz de Cristo, os filhos das trevas não suportam a luz. Por isso que eles saem do nosso meio. O autor aos Hebreus escreveu assim sobre esses convencidos, mas não convertidos, aqueles que deixaram de se congregar. Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, nos diz o seguinte: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois, ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo-o à vergonha pública. Verdadeiros discípulos são aqueles que o apóstolo João disse no capítulo 8, verso 31. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Por isso a igreja continua existindo até Jesus Cristo voltar. Porque na igreja, na comunidade, no povo reunido, nós estudamos a palavra, nós nos alimentamos da palavra, nós trazemos à nossa mente aquilo que nos dá esperança. Nós nos aperfeiçoamos em conhecer a Cristo, em conhecer a Deus e em conhecer a sua vontade, para que possamos verdadeiramente nos encaixar neste ponto, sermos discípulos de Jesus, permanecendo fiéis aos seus ensinamentos. Só assim, então, conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. Então, essa verdade que liberta, ela está condicionada a permanecermos em Cristo, a continuarmos em Cristo. E é a santificação progressiva, ou seja, no decorrer do tempo, que comprova isso, que comprova a justificação, a conversão, a nossa profissão pública de fé, o nosso verdadeiro batismo, a nossa comunhão praticada regularmente nos cultos e nos trabalhos que nós temos aqui. Os verdadeiros discípulos permanecem, os verdadeiros discípulos crescem no conhecimento da verdade. E frutos disso são progressivamente libertados dos seus pecados e podem ser chamados, então, de santos no Senhor Jesus. Não porque não pecam mais, porque enquanto estivermos nesse corpo terreno, ainda estaremos sujeitos a pecar. Mas nós divergimos daqueles que não são salvos em Cristo Jesus, porque esse pecado agora passa a gerar um incômodo na minha vida. Quer ter uma prova prática de que você realmente é uma pessoa convertida em Cristo Jesus? O seu pecado precisa lhe incomodar. Se você tem consciência de que você está cometendo algum tipo de pecado, do menor que seja, se é que existe pecado menor, mas do que aparentemente nós consideramos um pecado menor, como uma mentira, como falar uma palavra torpe, um palavrão. Se nada disso que você faz, que você tem praticado, tem lhe incomodado, já é um sinal de alerta para você pensar a respeito da sua verdadeira conversão. Porque um verdadeiro salvo em Cristo Jesus, ele pode vir a pecar, mas esse pecado vai incomodá-lo. E esse incômodo deve nos levar ao arrependimento. E estarmos assim confessando os nossos pecados. E Deus bondosamente há de nos perdoar. Essa é uma das principais diferenças daqueles que verdadeiramente são salvos em Cristo Jesus.
Então, será que seria isso o caso dos discípulos em Éfeso? Parece que não. Parece que esses discípulos de Atos 19 eram apenas crentes nominais, crente de nome. Tu é crente de onde? Ah, eu sou lá da Primeira Igreja Batista em Presidente Dutra. Né? Eram crentes de nomes, mas verdadeiramente ainda não tinham sido transformados pelo poder de Deus. Eles podiam até ser bem intencionados, convencidos, mas não convertidos. Qual é a base para dizer que esses homens, que esses eram crentes nominais? Primeiro, nós sabemos que Lucas, que foi o autor da carta de Atos dos Apóstolos, Lucas usou o substantivo discípulo em outros contextos, fazendo referência a pessoas não convertidas. Lucas 5,33, ele diz: algumas pessoas disseram a Jesus, os discípulos de João Batista jejuam e oram com frequência, e os discípulos dos fariseus também. Então a palavra discípulos, ela era muito utilizada na sua escrita para se associar a diverso número de grupos de pessoas que seguiam alguém, e não especificamente a pessoas convertidas, discípulos crentes em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 8, 9 e 13, um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. O próprio Simão creu e foi batizado. Começou a seguir Filipe por toda parte, admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Mas este homem ainda não era convertido. Atos 8, de 18 a 23, nos diz: Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas. Então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dê-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você, por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe os seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Pedro está dizendo aqui isso para uma pessoa que tinha se ajuntado a um grupo, que tinha tomado a sua decisão, que tinha se batizado, mas que ainda não era salva. Nós podemos concluir, primeiramente, que o uso dessa expressão discípulo não significa necessariamente que essa pessoa seja verdadeiramente um discípulo de Jesus. Logo, nós podemos duvidar também desses 12 homens de Éfeso, que eles fossem convertidos de verdade, ainda que eles fossem muito bem intencionados, estivessem numa comunidade local, compartilhando do amor de Deus. Segundo, compare esses 12 discípulos com Apolo, ali na mesma cidade. Atos 18, 24 a 26 nos diz: enquanto isso, chegou a Éfeso, vindo de Alexandria, no Egito, um judeu chamado Apolo. Era um orador eloquente que conhecia bem as Escrituras. Tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão, embora só conhecesse o batismo de João. Quando ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila chamaram de lado e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ora, não dá para ser dogmático aqui, não dá para afirmar categoricamente que Apolo fosse uma pessoa convertida, mas com muita reserva nós podemos perceber que ele dava essa aparência de ser uma pessoa convertida. Primeiro, por causa da exatidão com qual se lê a palavra que ele falava a respeito de Jesus. E segundo, meus irmãos, por não se ver o batismo ser aplicado a Apolo, nem a descida do Espírito Santo sobre o Apolo. E em comparação, confira agora a situação aqui dos 12 discípulos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior, até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. E ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe um Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? O batismo de João. E Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo que o povo cresce naqueles que viria depois, que é Jesus.
Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, e Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles. E profetizaram, e eram ao todo uns 12 homens. O que tem de diferente aqui dessa experiência desses 12 discípulos para a experiência de Apolo? Primeiro, que esses homens não sabiam da pessoa do Espírito Santo e nunca nem sequer tinha nem ouvido falar, como relata então o texto. E é muito estranho, posto que João Batista falava que ele viria, o Messias, e o batizaria com o Espírito Santo e com fogo, referindo-se à regeneração e à santificação do Espírito. Segundo, esses homens foram batizados em nome de Jesus. E aí a gente pergunta, por quê? Por que só em nome de Jesus? E não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como está descrito em Mateus 28, 19. Porque Cristo, queridos, ainda não lhe havia sido apresentado. E o fundamento da fé, o Evangelho de Deus, ainda não havia sido esclarecido. Isto é a vida e a obra de Jesus, que não havia sido revelado com detalhes necessários para eles. Ou seja, eles conheciam a promessa messiânica apresentada por João Batista, mas ainda não tinham tido uma verdadeira experiência de conversão, nem recebido o Espírito Santo de Deus. Crentes convencidos, mas não convertidos. E analisando toda essa história, meus irmãos, o que nós temos para refletir a respeito de tudo isso? Será que de fato nós entendemos, nós compreendemos e podemos afirmar categoricamente com certeza que somos pessoas convertidas em Cristo Jesus? Se você sair daqui dessa noite, pelo menos com essa reflexão, com isso em mente, pensando, refletindo a respeito disso, creio que já será de grande valia. Como essa história, meus irmãos, tanto a que lemos na Palavra de Deus, no capítulo 19, juntamente com o testemunho de John Wesley, como ela nos faz refletir a respeito da nossa salvação. Porque a gente pode pensar agora, se é que você já não pensava, que é possível sim estar na igreja, é possível sim se congregar, fazer parte de um grupo, fazer parte de um ministério, fazer parte da liderança de uma igreja, ser até mesmo pastor, e ainda assim não ser uma pessoa convertida em Cristo Jesus. E como nós podemos saber, queridos, se de fato nós somos convertidos ou não? E eu trago aos irmãos para a reflexão algumas perguntas práticas que você pode estar fazendo a si mesmo, para você se autoavaliar a respeito da sua conversão. E a primeira pergunta é: no que você crê? Qual é o evangelho que você crê de verdade? Você sabe explicar o evangelho para alguém? Se uma pessoa lhe abordar a respeito do evangelho de Cristo Jesus, a respeito de Jesus, você vai saber compartilhar desse evangelho? Porque se você é uma pessoa realmente transformada por Deus, alguma experiência com Ele você tem. No mínimo, uma experiência de conversão você tem. E isso já é algo bastante suficiente para você poder compartilhar com uma outra pessoa. Então, uma das características de uma pessoa que realmente é convertida, ela conhece, ela teve essa experiência, então ela vai saber falar dessa experiência para outra pessoa. Compartilhar quem de fato foi Jesus. Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo morrer pelo meu pecado, morrer por mim e por você. E eu entendi isso, o Espírito Santo de Deus abriu os meus olhos, abriu a minha mente, abriu o meu coração, e a minha vida foi profundamente impactada e transformada, e continua sendo transformada pelo Senhor. Você sabe explicar esse evangelho? Você sabe pregar o evangelho para você mesmo? Você sabe dizer o evangelho é isso? E de que modo ele se aplica a você? Quais são as suas grandes dúvidas ou questões? Seus grandes medos? A gente via que John Wesley tinha medo, muito medo da morte. Em uma viagem de navio, enquanto muitos
Quero crer eu que convertidos de verdade cantavam louvando ao Senhor em meio à tribulação, em meio a tanta luta, em meio a tanto sofrimento. Ele estava tenso, preocupado, com medo de morrer ali naquele navio. O medo tomava conta do seu coração. Então, quais são as nossas grandes dúvidas? Quais são os nossos grandes medos? Quais são os nossos desejos mais profundos? O nosso motivo de prazer? Os nossos planos? Em tudo que você pensa e deseja fazer, o lema da sua vida é, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Irmã Silvia, preletora do Congresso das Mulheres, agora lá em Luiz Correia, compartilhou de uma experiência, de uma citação do pastor Cláudio Noa ainda, quando congregávamos juntos ali em São Luís, onde ele dizia que na vida do cristão a gente pode fazer duas análises para sabermos se de fato Deus é prioridade na nossa vida. É onde está Deus no nosso tempo? No nosso tempo? Quanto tempo nós temos reservado para Deus? Quanto tempo nós temos reservado para investir na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus? Um tempo, e eu digo isso, um tempo de qualidade. E aonde está o nosso dinheiro? Aonde está o nosso bolso? Nas coisas de Deus. São dois tipos de situações do qual nós podemos avaliar como está a nossa comunhão com Deus e qual Deus é prioridade na nossa vida. Aonde está Deus no nosso tempo? E aonde está Deus no nosso bolso? Naquilo que nós fazemos com os recursos que o próprio Deus nos dá. Pensemos a respeito disso. Este é o motivo para viver o reino de Deus e a sua justiça. É assim que um crente salvo, regenerado, convertido em Cristo Jesus deve viver. Amar ao Senhor, meu Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma e de toda a minha mente. E amar o próximo como a mim mesmo. Você tem vivido assim? Nada desejo saber tanto senão a respeito de Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo é a minha maior aspiração. E a Ele tributar toda a honra, toda a glória, tanto agora como no dia eterno. São questões que nós podemos olhar e refletir a respeito da nossa vida, para sabermos se de fato nós somos convertidos. Olhe para o seu coração e faça essas perguntas a você mesmo, sinceramente, de todo o seu coração. Para saber se você é convertido, a gente precisa também olhar para o nosso comportamento, olhar para o nosso proceder, os frutos, né? A palavra de Deus nos apresenta os frutos do Espírito Santo de Deus na vida de todo aquele que o tem. Então, os frutos, eles são ou devem ser visíveis a todas as pessoas que estão à nossa volta. Ou será que você é aquela pessoa que no meio da comunidade de Deus, no meio da igreja, é muito bem vestida, se apresenta muito bem, fala muito bem, se relaciona muito bem, mas quando sai dessas quatro paredes, muda completamente, vira uma outra pessoa? Quais frutos nós estamos dando? Que atitudes nós temos tido, demonstrado, de que de fato nós somos crentes em Cristo Jesus, que somos pessoas convertidas? O que eu digo crer no meu coração, aquilo que eu falo, aquilo que eu professo, ela é visível no meu comportamento, no meu proceder. Porque se não é, meu irmão, de nada adianta. De nada adianta a gente saber inúmeros textos da Bíblia decorado, guardado na nossa mente, se isso não é internalizado, se isso não é mastigado e colocado em prática na nossa vida dia após dia. Se não estivermos vivendo assim de fato, nós somos apenas convencidos. Nós apenas nos acostumamos a estar em um ambiente agradável, mas não fomos ainda convertidos. Sim, você creu em um Cristo crucificado para o perdão dos seus pecados, mas você também, juntamente com Ele, crucificou a sua carne, crucificou as suas paixões e os seus desejos naturais. Se você crê em Cristo, que Ele ressuscitou para a sua justificação, você também precisa crer
que Cristo, pela fé, quer que você viva em uma novidade de vida. Se nós cremos que o Espírito Santo de Deus habita em nós, esse Espírito precisa ser manifesto através dos seus frutos. Então, meus irmãos, analise, avalie-se a si mesmo. Será que eu verdadeiramente sou uma pessoa crente em Cristo Jesus, uma pessoa realmente convertida, salva, liberta da escravidão do pecado, regenerada e me santificando em Deus a cada dia mais? Se você entende que você ainda não é essa pessoa, Deus está lhe dando a oportunidade de se tornar essa pessoa. Assim como aos 32 anos de idade, Deus concedeu esse privilégio a John Wesley. E ele fez muito mais na sua vida, desses seus 32 anos em diante, do que ele tinha feito anteriormente. Apesar de que a trajetória de vida dele, até os 32 anos, dá muito pano para manga, não dá? Para a gente olhar um homem que viveu o que viveu até os 32 anos de idade, passou por tudo aquilo que passou, cresceu, estudou, pregou para diversos números de pessoas diferentes, e ainda assim aquela pessoa ainda não era convertida. O que isso nos faz pensar a respeito daquilo que nós fazemos? Nós que nos consideramos salvos, convertidos em Cristo Jesus. Esta é uma ótima oportunidade, para caso você ainda entenda, para caso você entenda que ainda não é uma pessoa convertida, vir a se arrepender e crer para a sua salvação. E estar integrado à sua comunidade local, à sua igreja. E estar assim sendo edificado no Senhor. Para concluir, queridos, mais uma vez repito, que a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, o ensino didático, ele precisa ser repetitivo. A palavra do Senhor nos instrui a isso, inculca na cabeça do teu filho, fala com ele todos os dias, assentado na porta da tua casa, andando, por onde quer que você andar, você tem que falar. Porque a nossa mente é muito fraca, querido, nós nos esquecemos muito rápido daquilo que Deus faz e daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa falar, proclamar a palavra de Deus, repetir inúmeras vezes, para que nós possamos fixar isso de verdade. Então, não basta ser convencido, nós temos que ser convertidos. E como é fácil, querido, nos enganar. Pergunte isso a John Wesley, pergunte isso aos 12 discípulos de Éfeso. Não seja você a viver enganado. Arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos. Eu convido nesse momento o pastor Fábio, que vai estar orando mais uma vez ao Senhor nessa noite e fazendo então as considerações finais. Que Deus em Cristo abençoe, queridos. Que essa palavra possa ficar guardada na sua mente e no seu coração. Que você venha refletir a respeito da sua salvação em Cristo.